Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra no GoRN. Eu sou Raquel Maciel e sou gerente na incubadora em Nova Metrópole, na UFRN. Agora, para falar com vocês sobre Growth, sem soluções mágicas, apenas o método, Miguel Rocha. Ele é sócio fundador da B2Bit, uma software house que foi incubada na Nova Metrópole com uma solução chamada Drink App, um aplicativo de delivery de bebidas. É com você, Miguel. Opa, Raquel, obrigado. Olá, pessoal. Como a Raquel falou, meu nome é Miguel Rocha e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre growth hacking, o que tanta gente vai falando que, não, tem que ter as soluções mágicas, tem que ter o tal dos hacks, né? Ou seja, vamos desconstruir aqui e dizer que quem vende hack tá vendendo falácia. Então, beleza. Vamos começar agora com os slides. Primeiro, growth hacking. Mas o que é growth hacking? Growth hacking nada mais é do que um método que ajuda negócios criativos a encontrar estratégias de baixo custo para aquisição e retenção de usuários. Ou seja, se você está com um produto e você está querendo crescê-lo, ganhar novos usuários ou até extrair mais dos seus usuários atuais, esse é um dos métodos que hoje nós e outras empresas utilizam para crescer. Então, beleza. A primeira coisa que você tem que pensar quando você está falando em growth hacking é, se eu estou pensando em growth hacking é porque eu quero crescer. Mas peraí, você está pronto para crescer? Primeira coisa que você tem que entender é, se eu começar a colocar dinheiro numa máquina de marketing, o que for, só que você coloca um usuário, e esse usuário não é o usuário da sua base, ele só entra, depois vaza, não compra, não passa muito tempo, você está com um balde furado. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu, que tenho um aplicativo de delivery de bebidas, começo a fazer publicidade muito forte para um grupo de usuários que, sejam pessoas que não bebem, pessoas que só bebem bebidas não alcoólicas. Elas vão baixar o Drink App, pode até pedir uma coisa ou outra, mas lá no Drink App o foco é bebida alcoólica. Aí eu vou pegar, tô atraindo esse público. Se eu botar muito dinheiro lá, eu vou atrair mais desse público, mas esse público não se paga dentro da plataforma. Então, primeira coisa que você tem que saber é, estou pronto para crescer? E uma forma que o Growth Hacking usa é um formulário, na verdade é uma métrica chamada Must Have Score. Então, o que é um Must Have Score? Se você traduzir Must Have mesmo para o português, seria tipo a necessidade, o precisar ter, né? Então, a tradução disso aqui seria a pontuação de necessidade. A pontuação de necessidade, o The Must Have Score, ele consiste basicamente no seguinte: você faz a seguinte pergunta para os seus usuários. Como você se sentiria se não pudesse mais utilizar aí você diz o nome do aplicativo ou serviço. Por exemplo, no Drink App, como você se sentiria se não pudesse mais utilizar o Drink App? Então, você dá quatro respostas. Muito desapontado, um pouco desapontado, não faria diferença, ou já não se respondeu, já nem uso mais. Qual que é o detalhe aqui? Sean Ellis, que é o autor desse livro aqui, Growth Hacking, esse aqui que é o livro, Sean Ellis diz o seguinte: nas pesquisas dele, ele percebeu que quando 40% dos seus usuários respondem muito desapontado, ou seja, se seu produto deixasse de existir, você ficaria muito desapontado, os seus usuários ficariam muito desapontados, significa que você tem um produto pronto para crescimento. Se você tem entre 25% e 40% ali dos seus usuários ficariam muito desapontados se o seu produto deixasse de existir amanhã, então significa que o seu produto precisa de algumas melhorias, alguns pequenos ajustes, ou então você precisa melhorar a sua comunicação para atrair um público certo. Agora, se menos de 25% do seu público se sentir desapontado com a possibilidade de não existir mais, aí você tem um sério problema. Provavelmente você atraiu a audiência errada, ou você precisa de mudanças substanciais no seu serviço, no seu produto, para que aí sim ele esteja pronto para crescer. Então, beleza. Agora vamos partir do princípio que você fez essa pesquisa e teve acima de 40% de musculatura de pessoas que ficariam muito desapontadas se o seu serviço desaparecesse amanhã. Então vamos lá.
Primeiro passo que você tem que ter, você tem que identificar quais são as suas alavancas. Como assim? Qual é a métrica que mais te importa? Então vamos dar um exemplo aqui. Para você encontrar suas alavancas, ou seja, quais são os pontos do seu negócio que você vai investir para crescer mais, você começa com uma métrica mais simples que no Growth Hacking eles chamam de North Star Metric. Ou seja, qual vai ser aquela métrica que toda a sua empresa, todas as suas atitudes de growth vão estar olhando para que ela cresça. Então, por exemplo, no caso de uma empresa no segmento como o Airbnb, ou seja, o Airbnb ele é um serviço é um Uber de casas, né? Vamos dizer assim, ele vai alugar casas de terceiros. Ele é um marketplace de residências, né? No caso de temporada. Então, o Airbnb, ele vai ver qual é a métrica de valor, reservas. Mas tem que lembrar o seguinte, você não vai contar reservas por dia, reservas por mês, você vai começar a contar reservas por ano, que é quando o seu usuário volta a comprar, que você sabe que aquele usuário ficou na plataforma e se tornou um cliente que vai deixar bastante dinheiro lá dentro. No caso do Facebook, no Facebook ele tem um pensamento bem diferente, ele não vai ficar olhando ano a ano, porque esse usuário lá volta o quê? Todo dia. Então o Facebook vai olhar qual é a métrica principal dele, vai ser a quantidade de usuários ativos por dia, no máximo por mês. Uber, quantidade de corridas por semana ou por mês. No nosso caso, Dreamcap. Do Dreamcap a gente olha a quantidade de pedidos por semana e mensalmente. Porque, por exemplo, no nosso caso de bebidas, não é comum, até seria um pouco perigoso, né? Não seria legal, uma pessoa estar pedindo bebida todo dia. Já, por exemplo, no caso do iFood da vida, pode ser que seja, porque comida você pede todo dia. E a Stone aqui, Stone Pagamentos, transações, é a métrica de valor. E ela vai ver todo dia ou até por hora. Então, quando você já está pronto para crescer, você tem que saber qual é a sua métrica, a métrica principal que você vai botar todas as suas ações para que ela aumente. Primeiro você define a sua North Star Metric. E aí começam-se os próximos passos do Growth. Então, beleza. A gente já sabe que está com o produto pronto para crescer. Já sabemos também qual é a métrica que nós vamos tentar aumentar. Qual é a métrica que nós temos como objetivo aumentar. Agora, vamos começar a rodar esse método, rodar o playbook do Growth. Então, o funil de Growth ele é dividido em 4 etapas. Aquisição de usuários, ativação de usuários, que é quando aquele usuário se torna cliente, retenção de usuários, que é quando aquele usuário volta a comprar, e a monetização de usuários, ou seja, quando você vai tentar melhorar seu preço, vai tentar oferecer outros serviços para aquele usuário que você já tem e você aumentar o que a gente chama de LTV, Lifetime Value, que é quanto de dinheiro aquele cliente deixa na tua plataforma no período em que ele é cliente. Desculpa. Então, beleza. Vamos começar aqui com aquisição. Então tá, eu sei que meu produto as pessoas usam e gostam. Eu sei também que eu tenho que aumentar a minha métrica, então vamos dizer que seja o Dreamcap. Eu sei que as pessoas gostam, eu tenho que aumentar o número de pedidos. Não é isso? Então, primeira coisa, eu tenho que adquirir mais usuários. Então, para adquirir mais usuários, uma das ferramentas que utiliza-se é o Bullseye Framework. O Bullseye Framework, ele é um método utilizado que foi desenvolvido e apresentado por Gabriel Weinberg no livro Traction. O que é o Bullseye Framework? Ele elenca 19 canais de distribuição mais comuns entre as startups para que elas consigam usuários. Vamos dar um exemplo aqui. E-mail marketing é uma forma dela conseguir novos usuários, novos clientes. Publicidade tradicional, mídias sociais, ou seja, fazer ads online. SEO, muitas empresas elas crescem porque elas estão bem ranqueadas no Google. Vou dar um exemplo aqui em Natal, no Brasil inteiro. Quando você põe, sei lá, sala para alugar no CTC em Natal, vai aparecer um site chamado Viva Real. Ou seja, ele está lá em cima. Significa que, para ele, a maior fonte de aquisição de usuários vai ser o SEO, Search Engine Optimization, né? Então, um outro canal é engenharia como marketing, um canal de aquisição de usuários. Vou dar um exemplo do Dreamcap. O que a gente fez no Dreamcap?
Tem um perfil aqui em Natal muito famoso por divulgar promoções e falar sobre bebida alcoólica, que é o Gela Natal. Nós desenvolvemos um aplicativo para esse perfil e licenciamos para ele. E esse aplicativo tem vários links para o Drinkap. Então, a nossa forma de aquisição de usuários inicial em Natal foi através de engenharia. Nós desenvolvemos um aplicativo para, enfim, que era para esse influenciador, e aí os usuários vinham através dele. Ou seja, para a gente foi o canal de distribuição principal. Por exemplo, vendas, uma coisa bem mais tradicional. Vamos dar um exemplo de um SaaS. Um SaaS, que é um Software as a Service, né? Que está querendo vender mais, ele vai ter que montar um time de vendas, vai ter que montar um processo de vendas, vai contratar SDRs, vai contratar closers, enfim. E você precisa crescer vendas para adquirir usuário. Ou seja, o seu canal de distribuição do produto é vendas. Um marketing tradicional, outros que são através de comunidades. Então, eita, ia caindo aqui. Através de comunidades, como por exemplo, o Reddit, que é um fórum muito famoso online. Então ele cresce internamente porque ele cria comunidades. Marketing de conteúdo, hoje em dia, que é importantíssimo. Empresas que prestam consultoria precisam estar produzindo conteúdo para ganhar autoridade. Blogs, search engine marketing, quando você paga para aparecer no Google, influenciadores e assessorias de imprensa. Esses aqui que eu citei são alguns dos canais de distribuição que o Bullseye Framework sugere que você teste. E o que é esse Bullseye? Até que está aparecendo aí na tela de vocês. Você vai colocar fora, no anel de fora, algumas atitudes que você pode tomar para explorar esse canal de distribuição. Aí, vou fazer e-mail marketing assim, vou fazer publicidade assado, vou fazer SEO daquele jeito. E você faz pequenos testes. E aí, o que acontece? O que performar melhor que tiver nesse anel de fora, você traz para o anel do meio, esse anel branco aí. Ou seja, você está começando a funilar os canais de distribuição que você testou. Porque o que é que vai dizer se o canal é bom ou não, se você está trazendo bastante usuário, né? Então, e aí você faz a mesma coisa do anel do meio para o anel central. Você vai testar, fazer um teste com um pouco mais de dinheiro nesses canais que performaram no anel externo. E aí, anel externo, teste, performou, anel do meio, e os melhores canais normalmente chegam até três canais, né? De acordo com o livro, as startups, hoje em dia, elas têm, as grandes startups, né? Elas têm até 3 canais de distribuição. Os 3 melhores você coloca aqui no centro e foca neles. Você vai focar sempre nesses canais. Ou seja, esse é um método de você encontrar o seu canal de aquisição. Agora lembre-se, o objetivo aqui é encontrar o canal com a maior aquisição e o menor custo de aquisição por cliente. Então, o CAC, né, que a gente chama, é o total de investimento em aquisição dividido pela quantidade de novos clientes. Então, se eu investir R$1.000 e conseguir 100 clientes, o meu custo de aquisição foi de R$10 por cliente. Beleza? Então, indo para o segundo nível. Então, beleza. Vamos dizer que agora a gente já sabe que os nossos usuários querem o nosso serviço, a gente já sabe qual é a métrica que a gente precisa. Vamos dar o exemplo do Drinkap. Eu já sei que 40% dos usuários ficariam desapontados, que se deixasse existir. Eu já sei que eu preciso aumentar a quantidade de pedidos por semana. Agora, eu já sei também quais são os meus canais de distribuição. Vamos dizer aqui que sejam influenciadores, publicidade online e marketing de conteúdo. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Se eu estou rodando isso, eu estou atraindo novos usuários. Só que, pensa só, não necessariamente um novo usuário é um novo cliente. No caso do Drinkap, eu posso ter cadastro, mas esse cara não comprou ainda, essa pessoa. Então, o que eu quero fazer agora? Ativar. É quando o seu usuário se torna um cliente. Então, por exemplo, primeira coisa que você precisa fazer, otimizar o NUX, ou o New User Experience, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa brasileira chamada Resultados Digitais. A Resultados Digitais, ela vende um sistema de gestão de marketing para empresas de pequeno, médio e grande porte.
O antigo CMO deles, o Gabriel Guerra, que hoje é CMO da Singu, ele estava dizendo que no começo tinha um grande problema porque as pessoas entravam no RD, que é o resultados digitais, eles chamam de RD, não é RD Station, e às vezes ficavam perdidas e saíam. E ele melhorou muito a conversão dessas pessoas só explicando melhor, fazendo um onboarding, fazendo um pequeno tutorial, simples. Aumentou a taxa dele, ele tinha, para vocês terem uma noção, o must-have score dele era de 5%. Até no curso do G4 Growth ele fala sobre isso. 5% ficariam desapontados se o resultado digital deixasse de existir. Depois que ele implementou o onboarding novo dele, ele conseguiu chegar em 45%, sem gastar uma quantidade de dinheiro absurda. Tudo que ele fez foi melhorar o processo de onboarding dos usuários que ele já adquiria e trazer essa galera transformando em clientes. Ou seja, ele começou a mapear os pontos. Então, agora que a gente começou, já viu como é que é a experiência do novo usuário, ele também precisa mapear todos os pontos de contato do nosso usuário na plataforma. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Nesse gráfico, a gente tem um exemplo que foi tirado do livro Hacking Growth. Aqui é de um site que está vendendo, se não me falha a memória, é um e-commerce. Então, você vai procurar aqui qual que é a fonte, de onde é que vem esses usuários. Para isso, você vai precisar de algumas outras ferramentas, tais como Google Analytics, o próprio Facebook já fornece isso com o pixel deles. E aí, eles visitaram o website. Então, dá visita para o website para poder virar um usuário cadastrado. 21,8%. Cai muito aqui. Então, tem alguma coisa ali que está atraindo usuários errados, enfim. De cadastrado para ativado, ou seja, virou cliente. E de ativado para ser cobrado de qualquer forma, ou voltar a pagar, 2,2%. Então, quando você começa a mapear todos esses pontos de contato que o seu cliente tem, você identifica quais são os maiores pontos de fricção, consegue simplesmente fazer com que aquele usuário que você adquiriu pelo canal de aquisição do Bullseye Framework tenha contato com a plataforma e simplesmente, vamos dizer assim, entrou, ele só escorregou e virou cliente e está todo mundo feliz. O próximo passo no Growth, então a gente teve aquisição, ativação, agora a gente vai para retenção. Retenção aqui, porque tem um balde furado. O que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem um custo de aquisição de usuários de R$10. E o custo de R$10, você botou, sei lá, R$1.000, botou... R$1.000 não. Vamos dizer que botou R$10.000 e adquiriu 1.000 usuários. Só que esses 1.000 usuários, eles se pagam no, sei lá, é um serviço, o seu serviço aí custa R$5 por mês. Então, esses usuários têm que passar 2 meses para se pagar. Mas se você atraiu os usuários errados, essa galera simplesmente vai abandonar antes que ele se pague. Ou seja, você está botando água em um balde furado. É tipo assim, imagina que você tem um balde que cabe 1 litro de água e você está colocando a cada 1 hora você coloca 1 litro. Só que os buracos estão tão grandes que o balde esvazia todinho em meia hora. Primeiro você tem que fazer o quê? Fechar os buracos para que o balde consiga segurar mais de 1 hora, que é o intervalo em que você vai colocando água no balde, para que ele comece a acumular. Entenda esse balde como sua plataforma e a água a quantidade de usuários. Um gráfico que vai te ajudar muito a entender isso é o gráfico de retenção, ou o gráfico de cohort. Eu não sei se dá para ver muito bem aqui, mas eu vou tentar dar um zoom. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo não. Mas eu vou explicar o que é esse gráfico de retenção aqui. Então, pessoal, quando a gente tem o gráfico de retenção, nós queremos saber o quanto nós estamos retendo os usuários. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos primeiro separar os usuários em safras, né, em recortes. A gente chama de cohorts. Cohorts em inglês nada mais é do que literalmente um grupo de estudos. Um grupo que você vai estudar o comportamento. Então vamos dizer que isso aqui seja um site de delivery, um aplicativo de delivery. E aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão, acho que dá para ver meu mouse.
Vamos dizer que em janeiro de 2019 entraram 2.000 usuários. E aí aqui, ó, o que a gente tem aqui embaixo? Novos usuários 2.000, usuários recorrentes nenhum, e 2.000 usuários porque foi o primeiro mês de funcionamento da plataforma. Agora vamos ver em fevereiro de 2019. Entraram 1.300 usuários, entraram 4.000 usuários novos em fevereiro de 2019. Mas desses 2.000 aqui, que entraram em janeiro, 1.300 voltaram a comprar. Ou seja, você botou mais usuários e a galera que estava antes voltou. Então, assim, agora você tem o que aqui embaixo? Ó. Você tem 4.000 usuários novos nesse mês, com mais 1.300 usuários do mês passado, e aqui você tem um acumulado de 5.300. E essa lógica aqui vai sendo para todos os meses. Então, por exemplo, março, né? Então, março a gente teve aqui 5.000 novos usuários que entraram em março. Ou seja, março de 2020 aqui, ó. Aí, 2.720 voltaram de fevereiro. E da galera que entrou lá em janeiro, voltaram mais 1.300. Nessa mesma lógica, você vai indo no seu gráfico de retenção e ele vai ficando esse triângulo, né? E o que acontece? No fim das contas, se você começar a perceber, você está empilhando o usuário. Obviamente, quanto mais tempo passa num grupo de usuários que você coloca, as pessoas tendem a sair da plataforma. O ideal é que elas fiquem sempre? Sim, mas o comportamento padrão é que vão saindo, vão deixando. As que ficarem começam a se comportar como o seu grupo de usuários, o seu ICP, né, o seu Ideal Customer Profile, né, o seu perfil ideal de consumidor. Então, assim, quando você vai vendo isso no final do período, aqui eu fiz em 24 meses, você percebe, você começa a empilhar usuários, você começa a empilhar receita. Isso funciona para aplicativos de e-commerce, aplicativos de delivery, SaaS, funciona para tudo. Se você não retém, você tem um balde furado. Então vamos lá. Ainda aqui em retenção, eu vou mostrar. Esse gráfico aqui é um gráfico que mostra exatamente o que acontece quando eu digo empilhar o usuário. Eu vou tentar explicar aqui o que está acontecendo aqui. Nesse gráfico, essa linha azulzinha aqui embaixo é do grupo que entrou lá em janeiro de 2019. Então, o grupo que entrou em janeiro de 2019 aqui, ó, entrou essa galera e começou, ó, ficou, enfim, estabilizou. Uns 700 usuários no final. Esse segundo grupo aqui, ó, é o grupo que entrou em fevereiro de 2019. Ou seja, ele está somando com o que estava antes, ou seja, está empilhando o usuário. E aí assim vai, empilhando aqui, vai o comportamento dessa galera. E cada curva dessa é uma curva de usuários que entraram no mês subsequente. Ou seja, um recorte dos seus usuários. Qual é o seu objetivo aqui? Você está vendo o comportamento dos seus usuários na plataforma. Se eles estão voltando a comprar ou se não. Perceba aqui, quanto mais você retém, mais você empilha o usuário, que mais você empilha a receita. Então, por isso que eu sempre costumo dizer, se o seu negócio não tem retenção, você está com um problema sério. Retenção, gente, é disparado o mais importante, a métrica mais importante que você precisa olhar. Porque, olha só, ele pode ser um assassino silencioso. Porque vamos dizer que você não está medindo retenção. E essas curvas aqui, ao invés de estarem estabilizando, ou seja, você bota 1.000 usuários, aí depois de um tempo... peraí, a câmera está assim, né? Bota 1.000 usuários, depois de um tempo ela desce, mas ela estabiliza, ou seja, você reteve esse grupo aqui, se ela está só descendo, significa que você está tendendo a zero. Você está sempre perdendo usuário. E se você não medir isso aí, você vai estar colocando água num balde furado. Entendeu? Ou seja, nesse caso é dinheiro, né? Então, por último, no funil de growth, no growth hacking, né? Nós temos a monetização. Então, o que você tem que se perguntar? Tem que perguntar para o seu... Você tem que tentar ver para o seu cliente, né? O que mais você pode oferecer para o seu cliente? Vamos dar um exemplo. O Rappi e o iFood, eles começaram com marketplaces. Só que, para pensar. No web, ele recebe a compra, no caso, a empresa vende, né? O restaurante vende, só que ele só recebe 30 dias depois. Mas quem está com dinheiro ali no meio, está sendo a financeira, o cartão de crédito, a plataforma. Aí que a plataforma percebe, pô, eu estou transacionando aqui 100 milhões de reais por mês,
e essa galera todinha está precisando de adiantamento. Se eles precisam de adiantamento, o iFood pode simplesmente chegar para essas empresas que estão bem mais próximas dele e dizer, pô, eu te adianto, você recebe no dia seguinte, eu cobro aí 5%, sei lá, 4%, 3%. Olha só, é um serviço a mais naquele cliente que ele tem. Então, vamos dizer 100 milhões de reais, 3% de 100 milhões, ele está fazendo 3 milhões com o dinheiro dos outros. Ou seja, ele está pegando aquele grupo de usuários, encontrando uma necessidade a mais e vendendo-as para ele. É muito mais barato você vender de novo para um usuário que você já tem do que adquirir um novo. É muito, muito, muito mesmo. Mas se não me falha a memória, isso chega a ser adquirir um novo usuário do que fazer uma nova venda para o usuário que você já tem. Se não me falha a memória, chega a ser 9 vezes mais caro. Então, monetização é quando você vai olhar para aquele grupo de usuários, o que eu posso oferecer mais? Ou então, simplesmente, como é que eu posso, qual é o modelo de negócio que eu posso acrescentar aqui? Como é que eu vou ganhar dinheiro em cima desse usuário que está usando o meu serviço? E, por fim, agora que a gente já sabe que o nosso produto, ele as pessoas querem usar, já sabe qual é a métrica que a gente quer incrementar, já sabemos qual é o canal de distribuição que a gente vai investir, quais são os pontos mais que estavam travando os usuários, que o nosso cadastro para virarem clientes. Nós já sabemos que esses usuários que nós trouxemos, eles estão ficando retidos. Se eu colocar 1.000 usuários, depois de um ano, vai ficar tipo 600 usuários. E eu já sei como ganhar dinheiro com eles. O que é que eu vou fazer agora? Vou continuar iterando para descobrir sempre coisas novas. E aí vem o ciclo do Growth Hacking. Ou seja, toda vez que você vai iterando em cada uma desses níveis aí do funil, embora você já saiba qual que é cada um deles, você vai querer encontrar novos, porque vai chegar no momento que vai saturar. Então, o ciclo do Growth Hacking é um ciclo bem simples. Análise, ideação, priorização, teste, análise. Ou seja, eu mostrei aí para vocês a retenção. Eu mostrei aí para vocês as taxas de conversão de ativação. Então, do funil de vendas daquele usuário no site. Então, vamos dizer assim, que eu quero melhorar a minha ativação. Então, eu vou ver onde é que está o problema. Pô, o problema da ativação está na página inicial, está com um onboarding ruim. Então, o que eu vou fazer? Pô, tem uma ideia, eu vou fazer um onboarding assim, um onboarding A, B e C. Ou seja, você tem uma ideia. Vou fazer o onboarding via telefone, via videoconferência. Então, você tem várias dessas ideias para melhorar essa parte específica do funil de growth. E, obviamente, quando você tem várias ideias, você vai priorizar. Depois você vai para o teste e depois volta para essa análise. E, por último, aqui na priorização, né? Quando você tem várias ideias, você vai usar um score que, no caso do Growth Hacking, a gente chama de ICE, que é impacto, confiança e facilidade. Impacto na métrica que nós queremos melhorar. Vamos dizer, então, que a gente quer aumentar a quantidade de pedidos. Então, isso aí, vamos dizer que seja na monetização. Encontrar uma forma das pessoas comprarem mais. Eu quero melhorar essa métrica. Então, essa ideia que você está colocando vai melhorar qual o impacto de 1 a 10 que ela vai ter nessa métrica. E qual a confiança que eu tenho que esse impacto vai ser real. E, por último, quão fácil é. Vou dar um exemplo aqui que ele deu num aplicativo de entrega de feira. Vamos dizer que eles querem que os usuários voltem a comprar, seja mais fácil. E aí alguém chega, levanta a mão e diz, pô, que tal fazer uma lista de compras? Fazer uma lista de compras. Aí um olha para o outro, pô, não sei se vai dar certo, é uma coisa que não vai gerar recompra. Enfim, e eles vão lá e colocam essa lista essa feature, né, essa lista de compras, como uma das ideias a serem implementadas para aumentar essa métrica de monetização, essa métrica de recompra do usuário, a quantidade de pedidos. Então, vamos dizer que ele coloca o impacto, como está aqui, né? Ele bota aqui, add shopping list feature to improve reorder rate. Ou seja, adicionar uma lista de compras para aumentar a taxa de recompra. Então, vamos dizer que o impacto seja, o pessoal acha que o impacto é 4, a confiança que o impacto vai ser 4, né? Ou seja, o impacto vai ser mais baixo, é alta. E
não é tão fácil de se fazer, porque você tem que modificar o aplicativo, tem que fazer novas regras de negócio e assim por diante. Ele dá aqui outra métrica, outra ideia. Vamos dar $10 de desconto nos compradores de primeira viagem. Não, então eu realmente acho que isso aí vai aumentar a quantidade de pedidos aí, vai aumentar a taxa de ativação e vai aumentar a quantidade de pedidos. Então eles acham que o impacto vai ser maior. Se isso acontecer. Agora, qual a confiança que você tem que, colocando um cupom de $10, realmente essa galera vai comprar na primeira vez ou vai voltar a comprar? Não sei, pode ficar viciado em cupom. Melhorar a visibilidade dos sinais de entrega grátis para pedidos acima de $50. Então, o que é que a gente está tentando melhorar? Quantidade de pedidos, reordem, né? Quando a pessoa está comprando de novo. Mesma coisa, impacto, 6, eu tenho uma confiança de 7, que esse impacto é verdadeiro. E assim você vai vendo no seu iScore qual deles aqui vai tendo a maior média. E aí, normalmente, você ordena pelos que têm a maior média para ir iniciando os testes nessas features, nessas ideias, com os maiores scores, né? E assim, tendo uma forma um ciclo em que a gente pode ter novas ideias, que a gente pode executar e vai analisar para cada nível do funil e já sabendo se o nosso serviço precisa crescer, quer dizer, já pode crescer, qual é a métrica que a gente vai melhorar, por quais canais a gente vai atuar, e assim a gente consegue chegar numa metodologia chamada Growth Hacking, que nada mais é do que uma forma de iterar, de testar novas coisas para que você consiga encontrar soluções que resolvam o seu problema. E não simplesmente você chegar um dia, alguém chegar lá e dizer, tipo, não, eu vou lhes vender uma solução mágica que vai aumentar 500% do seu faturamento. Sem solução mágica. Apenas um método. Pessoal, e esse aqui é o método Growth Hacking. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo aqui nesse e-mail, miguel@b2bit.company, e muito obrigado aí pela paciência de vocês. Até a próxima.